Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo está sendo feito para apresentar a resolução de Greiba do grupo 6, que é composto por Divino Marcos, Flávia Guedes e Samuel Dourado. Vamos resolver em forma de Greiba essas seguintes produções, onde temos os seguintes não terminais, S, A, B e C, e temos os seguintes não terminais, A e B, onde temos S como início e onde temos P como a produção S tende a A, ou A, Bzinho, Azinho, ou Azão, Bzinho, Azão, e temos A tendendo a Azão, Azinho, ou vazio, temos B tendendo a Bzão, Bzinho, ou Bzão, Czão. Temos C tendendo a Czão, Bzão, ou Czão, Azão, ou Bzão, Bzinho. Para realizar essa atividade, vamos primeiro realizar a primeira regra de simplificação. A simplificação ela é constituída por 3 regras. A primeira regra é a retirada de produções vazias. A segunda regra, retirada de produções unitárias. A terceira regra, retirada de unitários ou inacessíveis. Na primeira regra que nós utilizamos, que a gente já fizemos direto, a gente primeiro retirou o vazio, que no caso aqui seria o A, e a gente retira o vazio, a gente aplica todas as possibilidades aonde tem o vazio. Por exemplo, aqui no A ele vai tender a Azinho, e agora ele vai tender a também, porque é como se fosse uma outra oportunidade com o A tendendo a vazio. E aqui embaixo no C, vai ficar tendendo a Czão, Bzão, ou Czão, Azão, ou Czão, ou Bzão, Bzinho. Porque aqui no Czão, Azão, ele vai criar outra opção com o A vazio. Então vai retirar ele, vai ficar só o Czão. Vai ficar essa produção. Aí a gente vai para a segunda regra, que é a retirada de unitários, que vai ser retirada o Czão, aí vai ficar C tendendo a Czão, Bzão, ou Czão, Azão, ou Bzão, Bzinho. Vai retirar o C, porque ele é unitário. Temos a terceira regra da simplificação, que é a retirada de dos inúteis ou inacessíveis. São aquelas produções aonde você olha no lado direito, ela está lá, você olha do lado esquerdo, tem que estar lá, e ela tem que estar do lado direito sem ser na linha dela, que aqui no caso a gente já fez direto porque não teve inútil ou inacessível. Aí temos a produção final de simplificação, que ficou S tendendo a Azão, Azinho, ou Azinho, ou Azão, Bzão, Azinho, ou Bzão, Azinho, ou Azão, Bzinho, Azão, ou Bzinho, Azão, ou Azão, Bzinho, ou Bzinho. Temos A tendendo a Azão, Azinho, ou Azinho, e B tendendo a Bzão, Bzinho, ou Bzão, Czão, e temos C tendendo a Czão, Bzão, ou Czão, Azão, ou Bzão, Bzinho. Ok? Nas regras de Greiba, vamos começar pela regra. As regras de Greiba têm seis regras. A primeira é a simplificação, que é composta por 3 regras, a gente já simplificou. E agora tem a segunda regra de Greiba, que é onde a gente temos que renomear cada não terminal com um A. A1, A2, A3, A4, por aí em diante. Na segunda regra aqui, a gente podemos ver aqui que a gente substituiu o S tende a A1, A tende a A2, B tende a A3, C tende a A4. Aí vamos repassar para a produção, que aqui no caso a gente tem que colocar nela na ordem crescente. Aqui na produção temos A1
tendendo a Azão 2, Azinho, ou Azinho, ou Azão 2, Azão 3, Azinho, ou Azão 3, Azinho, ou Azão 2, Bezinho, Azão 2, ou Bezinho, Azão 2, ou Azão 2, Bezinho, ou Bezinho. No Azão 2, a gente temos o Azão 2 está tendendo a Azão 2, Azinho, ou Azinho. Azão 3 está tendendo a Azão 3, Bezinho, ou Azão 3, Azão 4. Azão 4 está tendendo a Azão 4, Azão 3, ou Azão 4, Azão 2, ou Bezinho, Azão 3. Aí ficou dessa forma a produção na segunda regra. Que no início de cada produção temos a terceira regra, que AX tende a Y, X tem que ser menor ou igual a Y. Aqui no caso a gente vai fazer a quarta regra primeiro antes da terceira, porque essas regras variam de aplicação para aplicação. Tem exercício que a gente vai aplicar a primeira a terceira, outro exercício que a gente vai aplicar a primeira a quinta. Isso depende de quem vai resolver, de como ele vai verificar como fica mais fácil. Aqui no caso a gente aplicou a primeira a quarta, que a quarta regra é a regra de retirada de produções iguais. Exemplo, o A1 tende a Azão 1, Azinho. Aí tem que substituir por outra produção, criando uma nova e colocando ela lá. Por exemplo, aí vai ficar... Aí temos aqui a quarta regra, que no caso, a quarta regra é a retirada de produções iguais. Por exemplo, A1 tende a 1 Azinho. Aí no caso, A1 teria que ser trocado por outra produção criada. Que no caso aqui, a gente lá na produção, no A2, a gente trocou o A2A por Azinho, Azão A5. Aqui no A5 a gente criou A5 tendendo a Azinho, A5 e a vazio. Isso serve para qualquer um que se repetir no início. Por exemplo, Azão 2 tendendo a Azão 2, entre outros. Aí aqui no caso a nossa produção ficou A1 tendendo a Azão 2, Azinho, ou Azinho, ou Azão 2, Azão 3, Azinho, ou Azão 3, Azinho, ou Azão 2, Bezinho, Azão 2, ou Bezinho, Azão 2, Azão 2, Bezinho, ou Bezinho. No A2 ficou A2 tendendo Azinho, Azão 5. No Azão 5 ficou tendendo a Azinho, Azão 5, ou vazio. No Azão 3 tendendo a Azão 7. No Azão 4 tendendo a Bezinho, Azão 3, Azão 6. No Azão 6 tendendo a Azão 3, Azão 6, ou Azão 2, Azão 6, ou vazio. No Azão 7 tendendo a Bezinho, Azão 7, ou Azão 4, Azão 7, ou vazio. Aí temos a nossa produção. Aí agora fazemos a terceira regra. Aí agora, no caso, nós fazemos a terceira regra, que a terceira regra é o seguinte. Temos AX tendendo a AY. Temos a terceira regra, que é o seguinte. Temos, por exemplo, no começo, A2 tendendo a A3, Azinho, ou Bezinho, Azão 2B. Um exemplo. Por exemplo, Azão 2 tendendo a Azão 3, Azinho, ou Bezinho, Azão 2, Bezinho, Azão 3 tendendo a Azão 2, Bezinho, ou Bezinho. Ele passa a ser Azão 2 tendendo a Azão 3, Azinho, ou Bezinho, Azão 2, Bezinho. E o A3 tendendo a A3, Bezinho, e o A3 tendendo a A3, Azinho, Bezinho, ou Bezinho, Azão 2, Bezinho, Bezinho. Como pode ver,
lá na primeira produção, o A2 tendendo a A3Azinho, o A3 é maior que o A2. Então ele tem que ser trocado por outra produção, que tem que ser, a primeira tem que ser menor do que a segunda. Então aqui no caso aqui a gente trocou o A2 do A3 pela produção do A2. Aí a gente só mantém o Bzinho da produção do A3, ok? E aqui no caso do nosso exercício ficou da seguinte forma: Azinho tendendo a Azinho, Azão 5, A1 tendendo a Azinho, Azão 5, Azinho, ou Azinho, Azão 5, Azão 3, Azinho, ou Azinho, Azão 5, Bzinho, Azão 2, ou Bzinho, Azão 2, ou Bzinho, Azão 7, Azinho, ou Bzinho, Azão 3, Azão 6, Azão 7, Azinho, ou Azinho, Azão 5, Bzinho, ou Bzinho. Na A2 tendendo a Azinho, Azão 5, no A5 tendendo Azinho, A5 ou vazio, no A3 tendendo Bzinho, Azão 7 ou Bzinho, Azão 3, Azão 6, Azão 7. No A4 tendendo a Bzinho, Azão 3, Azão 6. No A6 tendendo a Azão 3, Azão 6 ou Azão 2, Azão 6 ou vazio. Azão 7 tendendo a Bzinho, Azão 7 ou Azão 4, Azão 7 ou vazio. Aí temos a nossa produção. Agora, gente, vamos fazer a quinta regra, porque a quarta a gente já fizemos. A quinta regra tem como definição ela tem que ter o terminalzinho no começo de cada produção. Por exemplo, A1 tende a Azinho, Azão, etc. Então, no começo de cada produção, ela tem que conter um terminalzinho, não podendo ser não terminal. Que aqui no caso da nossa regra aqui ficou. Que aqui no caso da nossa produção aqui ficou. Que aqui no caso da nossa ficou Azão 1 tendendo a Azinho, Azão a 5, Azinho, ou Azinho, ou Azinho, Azão a 5, Azão a 3, Azinho, ou Azinho, Azão a 5, Bzinho, Azão a 2, ou Bzinho, Azão a 2, Bzinho, Azão 2, ou Bzinho, Azão 7, Azinho, ou Bzinho, Azão 3, Azão 6, Azão 7, Azinho, ou Azinho, Azão 5, Bzinho, ou Bzinho. No Azão 2, tendendo a Azinho, Azão 5. No Azão 5, no Azão 5, tendendo a Azinho, Azão 5 ou vazio. No Azão 3, tendendo a Bzinho, Azão 7 ou Bzinho, Azão 3, Azão 6, Azão 7. Azão 4 tendendo a Bzinho, Azão 3, Azão 6. Azão 6 tendendo a Bzinho, Azão 7, Azão 6 ou Bzinho, Azão 3, Azão 6, Azão 7, Azão 6 ou Azinho, Azão 5, Azão 6 ou vazio. Azão 7 tendendo a Bzinho, Azão 7 ou Bzinho, Azão 3, Azão 6, Azão 7 ou vazio. Aqui temos a nossa produção. Aí você podemos ver que a gente colocou todos os terminais, os Azinhos e Bzinhos no começo de cada produção. Agora temos a sexta regra, que a sexta regra ela tem que começar com o terminalzinho e o resto tem que ser não terminal. Se tiver outro não terminalzinho no meio, temos que criar outra produção e trocar pelo não terminal e colocar o não terminal no lugar do terminal. Exemplo. Temos A1 tendendo a Azinho, Azão 2, Azinho, Azão 3. Aí temos o Azinho no começo, ok. Temos
o Azão 2 depois, ok. E temos o Azinho no meio. Não está ok. Está errado pela sexta regra. Ele tem que ser trocado por um não terminal. Que a gente criamos aqui o A4. Que tende a Azinho. Aí fica A1 tendendo a A4. Aí fica A1 tendendo a Azinho, Azão A2, Azão A4, Azão A3 e Azão A4 tendendo a A. Agora vamos para nosso exercício. Aqui na nossa produção ficou o seguinte: Azão A1 tendendo a Azinho, Azão A5, Azão A8, ou Azinho, Azão A5, Azão A3, Azão A8, ou Azinho, Azão A5, Azão A9, Azão A2, Azinho, continuando. Aqui na nossa produção ficou o seguinte: aqui no A1 ele vai tender a Azinho, Azão 5, Azão 8, ou Azinho, Azão 5, Azão 3, Azão 8, ou Azinho, Azão 5, Azão 9, Azão 2, ou Bzinho, Azão 2, ou Bzinho, Azão 7, Azão 8, ou Bzinho, Azão 3, Azão 6, Azão 7, Azão 8, ou Azinho, Azão 5, Azão 9, ou Bzinho. No A2, tendendo Azinho, Azão 5 e Azão 5, tendendo a Azinho, Azão 5 ou vazio. No Azão 3, tendendo a Bzinho, Azão 7 ou Bzinho, Azão 3, Azão 6, Azão 7. No Azão 4, tendendo a Bzinho, Azão 3, Azão 6. No Azão 6, tendendo a Bzinho, Azão 7, Azão 6, ou Bzinho, Azão 3, Azão 6, Azão 7, Azão 6, ou Azinho, Azão 7, Azão 6, ou vazio. No Azão 7, tendendo a Bzinho, Azão 7, ou Bzinho, Azão 3, Azão 6, Azão 7, ou vazio. No Azão 8, tendendo a Azinho, no Azão 9, tendendo a Bzinho. E assim está finalizada a nossa produção com a forma de Greiber, com a primeira regra de simplificação, constituído pelas três regras de simplificação, vazio unitário, pelas três regras de simplificação, vazio unitário, inútil, inacessível, e pelas outras regras de Greiber, que é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Que aqui no caso a gente fizemos a segunda, a quarta, a terceira, a quinta e a sexta. E aqui finalizamos. Obrigado, bom dia, boa noite.